Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir os nossos estudos de todas as segundas. Hoje o nosso estudo é o 116. O assunto, o nosso tema, reencarnação. Em especial, Elias e João Batista, tomando por base o nosso último estudo da transfiguração. Foi narrado por Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, Marcos, capítulo 9, versículos de 10 a 13. E o estudo, como a gente fala sempre, tem como base, como fundamento, as interpretações do Pastorino. A gente faz também algumas intervenções, mas a informação básica é dele. Mateus registrou assim: perguntaram-lhe os discípulos, dizendo: por que então dizem os escribas que Elias devia vir primeiro? Respondendo, Jesus disse: sem dúvidas, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer por parte deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Marcos registrou assim: e guardaram essa palavra, discutindo entre si o que seria ter sido levantado dentre os mortos. Então, lhe perguntaram, dizendo: como é que os escribas dizem que Elias deve ter vindo primeiro? Respondendo-lhe, disse-lhes: Elias, tendo vindo primeiro, restauraria todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, padeceria muitas coisas e seria rejeitado. Mas digo-vos que, tal como está escrito a respeito dele, também Elias veio e fizeram a ele tudo o que queriam. Assim que foram narradas essas experiências, nessa passagem. Estudando a lição, vamos ver aqui a cena narrada conforme os dois evangelistas. Em Marcos, encontramos a causa que provocou a pergunta. Porque os discípulos tinham gravado na memória deles a proibição de Jesus para que não se falasse sobre o assunto. No estudo anterior nós vimos isso. Até que o Filho do Homem tivesse levantado diante dos mortos. Eles obedeceram isso, mas eles acabavam discutindo entre eles a respeito da situação e principalmente em torno dessa frase, ter se levantado dentre os mortos. Apesar de eles discutirem, não chegaram a nenhuma conclusão satisfatória. Com efeito, muitos desses dados pareciam contraditórios. Por isso ficava confuso na cabeça dos discípulos, Por exemplo, Malaquias, o profeta Malaquias, previu o retorno de Elias à terra, antes de Jesus, na qualidade de seu precursor. E Jesus, conforme narrado em Mateus 11:14, Jesus declarou a respeito de João Batista ainda encarnado. Jesus disse: se quereis aceitá-lo, ele mesmo, João,
é o Elias que tinha que vir, que deveria vir. Mas logo após João Batista já ter sido decapitado, né? Aí surge mais uma complicação na cabeça dos discípulos. Por quê? Eles acabavam de ver e ouvir Elias com a sua forma de espírito. Como explicar então a presença de Elias? Elias não havia renascido na pessoa de João Batista? Então por que apareceu Elias e não João Batista, né? Porque o João Batista já havia também desencarnado. A gente até já estudou isso, né? Na semana passada. Por que era Moisés e por que era Elias, né? E tem mais. Se estava previsto que a missão de Jesus já estava chegando ao fim, não haveria tempo suficiente para Elias reencarnar e vir preparar o caminho para o Senhor. Isso confundia demais os discípulos. Se até hoje confunde a gente, né? De fato, essa confusão era procedente. Eles tinham razão de estarem confusos. Então decidiram ir lá perguntar para o mestre, expondo suas dúvidas de modo que englobasse tudo. Eles fizeram uma pergunta para englobar tudo. Eles perguntaram: como dizem os escribas que Elias devia vir primeiro? Jesus então responde baseado nas escrituras que eles também conheciam. Jesus disse: não há dúvida de que Elias vem antes. Vamos ver aqui as respostas com as suas respectivas variantes dos dois evangelhos. Mateus diz: sem dúvida, Elias vem. Está no presente do indicativo. E restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, isto é passado. E não o conheceram. Mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer por parte deles. Marcos registrou assim, são algumas variantes, conforme a gente disse. Com efeito, tendo vindo primeiro Elias, restauraria todas as coisas. E como também está escrito do Filho do Homem, padeceria muitas coisas e seria rejeitado. Mas digo-vos que, tal como está escrito a respeito dele, também Elias veio e fizeram-lhe tudo o que queriam. A gente pode concluir das duas narrativas que mesmo com a narração um pouco mais confusa, Marcos, em linhas básicas, né, concorda com Mateus. Elias já veio. E não tendo sido reconhecido, foi assassinado. Aí se explica a ideia de que Elias já veio. Após essa resposta incisiva de Jesus, os raciocínios se clarearam. Eles entenderam que se haviam matado Elias quando mataram João Batista. E por isso Elias apareceu em espírito. Porque conforme a gente sabe, né? O espírito não morre. Só morre a personalidade terrena. Isso pra gente, né, é tranquilo. A conclusão é óbvia. O espírito, isto é, individualidade, é um só. Que vivifica, que sustenta, né,
sucessivamente vários personagens ou personalidades. O mesmo Espírito, então, que vivificou Elias, 900 anos depois veio a vivificar João Batista. O Espírito era o mesmo e podia apresentar-se com qualquer das duas formas, Elias ou João Batista. Mas pelo que a gente está entendendo, o Espírito preferiu aparecer ou se apresentar como Elias, em função de tudo aquilo que a gente descreveu no estudo passado, aqueles dois processos interessantíssimos de Moisés e de Elias, né? Dois baluartes do povo hebreu, né? Dos israelitas. Os discípulos entenderam finalmente que quando Jesus lhes falara de Elias, ele se referia a João Batista, isto é, nova encarnação de Elias. E foi assim que eles compreenderam. Bom, gente, se olharmos bem atentamente, é fácil perceber muita semelhança entre João Batista e Elias. Ambos pregaram no deserto as mensagens de arrependimento. Os dois fizeram isso. Os dois usavam vestimentas parecidas. E em função de suas pregações, os dois tiveram inimigos bem poderosos, conforme a gente pode se ler lá a história de Elias e ler a de João Batista. Os dois tiveram inimigos fortes, né, em poder. Então há muita semelhança nos dois casos. Mas há quem discorde de que João Batista seja Elias, em função de o próprio João Batista ter afirmado não ser Elias, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, 21. Quando João Batista foi questionado, quem és então? As pessoas começaram a perguntar, para ver se ele era o Elias, né? Então o pessoal falou o seguinte, quem você é então? Você é Elias? E ele disse, não o sou. Você é um profeta? E ele afirmou, não. É claro, né, gente? Conforme nós sabemos também pela doutrina, é que o Espírito, ao reencarnar, esquece momentaneamente as suas experiências passadas. Isso, para nós espíritas, isso é tranquilo de compreender, né? E tem também um trecho muito interessante que o Pastorino traz, sobre Gregório Magno, que foi Papa, né? Em suas homilia 7, ele diz o seguinte: em outro passo, o Senhor, interrogado pelos seus discípulos sobre a vinda de Elias, respondeu: Elias já veio. E se quereis aceitá-lo, é João que é Elias. João, interrogado, diz o contrário: eu não sou Elias. É que João era Elias pelo Espírito, isto é, individualidade. Essa individualidade que o animava. Mas não era Elias em pessoa, em personagem. O que significa? O que o Senhor Jesus disse do Espírito, João nega em pessoa. Isso foi o Papa que disse, explicando essa passagem em sua homilia, né? Entendendo então a lição no sentido profundo, o sentido desse esclarecimento dado pela individualidade de Jesus ao intelecto e às emoções
da personalidade Pedro, Tiago e João é o exemplo do que ocorre com todos os que se aproximam das realidades espirituais. Muita coisa existe que o intelecto, mesmo iluminado, e as emoções, já mais clareadas, recusam a aceitar. A lição nos comprova isso. Há séculos, a humanidade reluta em aceitar esta lição dada. Isso porque, vivendo presa à personalidade, seus intelectos não percebem a realidade profunda, né? Porque está mergulhada na matéria, né? Centenas de intelectuais privilegiados leram esse trecho e o comentaram, mas sempre com base nos raciocínios horizontais da personalidade limitada, transitória. Por isso, é tão difícil convencer aqueles que, encarcerados na carne, conhecendo unicamente o eu material, eles não conseguem perceber nada além do que os sentidos lhes fornecem. Com isso, recusam a luz do Espírito. Quando, todavia, o intelecto recebe o contato do Espírito, individualidade, e esse lhe mostra o fato, esse intelecto imediatamente vê, percebe e entende as coisas, todo o quadro que se passa, tendo uma visão inteira, global. E isso é o bastante. Nada mais é necessário no tocante a essa questão. A intuição já estava absorvida. A convicção era indiscutível. O espírito, então, penetrara no intelecto e o intelecto entra no reino dos céus, vendo não mais através de um vidro obscuro, mas vendo face a face, não mais por partes, mas completamente. É aquilo que Paulo de Tarso disse. Hoje vemos como por um espelho, amanhã veremos face a face. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. É compreensível a recusa daqueles que vivem apenas na personalidade de aceitarem as visões espirituais, pois uma realidade se opõe à outra. Quem está e vive preso aos sentidos físicos é como uma criança, que no dizer de Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, Paulo fala que essas pessoas são como criança, fala como criança, pensa como criança, raciocina como criança. Mas quando essas pessoas se tornam adultas, terão que abandonar os modos de ver próprios de crianças. Portanto, gente, é necessário crescer e tornar-se adulto espiritualmente, para assim poder compreender as coisas da vida plena, em espírito e verdade. É isso, gente, que eu preparei, né, para a gente prosseguir nos nossos estudos, e que haja sempre muita paz em nossas mentes e em nossos corações. Na semana que vem, prosseguiremos os nossos estudos. Muita paz a todos.